Salve, salve rapaziada, esse é o canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Chegamos à última rodada do primeiro turno do Brasileirão. E nesse vídeo vou passar as melhores opções para a rodada 19 do Cartola. Peço a vocês que me ajudem assistindo o vídeo completo, pois é uma forma de aumentar a divulgação e assim contribuir com o crescimento do canal. Lembrando a vocês que esse vídeo está sendo gravado com o mercado fechado e por isso alguns jogadores podem não estar disponíveis quando o mercado abrir. Podem haver jogadores suspensos, lesionados e por isso vou estar escalando meu time na terça-feira aqui no YouTube. Comente aí quantos pontos você fez na rodada e também a sua pontuação geral. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado, às 18h30, com 3 jogos. São eles Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória e também Bragantino e Internacional. Ainda no sábado, às 20h30, no Castelão, vamos ter o jogo entre Fortaleza e Botafogo. E fechando os jogos de sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, temos o jogo entre Bahia e Fluminense. Já no domingo, às 16h, temos 2 jogos. Em São Januário, temos o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. E no Allianz Parque, no mesmo horário, temos a partida entre Palmeiras e Ceará. Já no domingo, às 18h30, temos o jogo entre Cruzeiro e Santos. E às 20h30 de domingo, temos a partida entre Grêmio e Sport na Arena do Grêmio. E fechando a 19ª rodada, na segunda-feira, temos o jogo entre Juventude e Corinthians às 20h. Passados os jogos da rodada, é hora de trazer as melhores opções. Começo falando pelo gol. A minha primeira opção é Rossi, goleiro do Flamengo. O Rossi, que considero uma das ótimas opções para a rodada, pois é um dos principais jogadores do sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo, que é um time que vem sofrendo poucos gols na temporada, e apesar de enfrentar o Mirassol, que costuma marcar gols todos os jogos, considero que o Flamengo é muito favorito. Justamente por ter um elenco muito superior, acredito que o Flamengo vence essa partida. E quem sabe até sem levar gols. A nossa segunda opção, vamos estar falando de João Vitor, do Botafogo. O João Vitor, que é um goleiro que vem agarrando muito nessa temporada, vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, porém o Fortaleza é um time que vem mal na competição e vai jogar muito pressionado. Sendo assim, o Fortaleza terá a obrigação de atacar, sendo um time que trocou de treinador recentemente, ainda busca sua identidade. E assim, não é tão preciso nas finalizações. Por esse motivo, considero que o João Vitor pode imitar nessa partida. Outra ótima opção, considero o Everton do Palmeiras. O Everton, que nessa rodada vai enfrentar o Ceará, jogando dentro de casa, e sabemos que o Palmeiras na sua casa é muito sólido. E com isso, considero que o Everton pode segurar o SG e também pontuar com algumas defesas. E a nossa quarta e última opção, vamos estar falando de Cássio do Cruzeiro. O Cássio, que é um goleiro muito seguro, também faz parte de uma defesa muito confiável e vai enfrentar nessa rodada o Santos, um time que tem muitos problemas ofensivos, e jogando fora de casa contra o Cruzeiro, que é imensamente superior, acredito que terá muitas dificuldades para marcar gols. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral, vamos estar indicando o Gilberto do Bahia. O Gilberto, que é um lateral muito ofensivo, nessa rodada vai jogar em casa contra o seu ex-clube. É um lateral que vem de uma mitada na rodada passada e considero que nessa rodada será mais uma opção interessante. E a nossa segunda opção, vamos estar falando de Piquerez do Palmeiras. O Piquerez, que na minha opinião, nessa rodada é uma excelente opção, pois é um lateral muito ofensivo
e vai se aproveitar do favoritismo do Palmeiras, que tem um elenco muito superior e uma defesa muito boa, podendo até garantir SG e também efetuar alguns desarmes. Além disso, o Piquerez é um dos potenciais batedores de pênalti do Palmeiras. E a nossa terceira opção, vamos estar falando de Kaique Bruno do Cruzeiro. O Kaique Bruno, que é um cara muito bom, geralmente efetua muitos desarmes e também tem muita força física. Geralmente o Kaique Bruno consegue participar de várias jogadas de ataque. Sendo assim, constantemente participa de gols. Nessa partida, considero que o Cruzeiro tem muito mais conjunto que o Santos e jogando dentro de casa deve vencer a partida. E quem sabe o Kaique Bruno pode até segurar o SG. Nossa quarta e última opção, vou estar falando de Mateuzinho do Corinthians. O Mateuzinho, que é um jogador que geralmente tem muita média básica, e o Corinthians vai enfrentar o Juventude, que mesmo jogando em casa, é um time que vem mal na temporada. Sendo assim, o Corinthians pode vencer essa partida e o Mateuzinho garantir uma boa pontuação. Chegando na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vou estar indicando Gustavo Gomes do Palmeiras. O Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito bom na bola aérea e também vem fazendo alguns desarmes. Nessa partida, considero que o Palmeiras é muito favorito contra o Ceará, principalmente por ter um elenco muito superior e também por jogar em casa. Sendo assim, o Palmeiras deve vencer essa partida e, quem sabe, manter um SG. E a nossa segunda opção, vou estar falando de Arboleda do São Paulo. O Arboleda, que também é outro zagueiro muito bom para essa rodada, pois é um cara que desarma muito bem e também faz seus gols. Pois o Arboleda é muito bom na bola aérea e jogando contra o Vitória pode ser um confronto muito favorável. O nosso terceiro cara indicado, vou estar indicando o Léo Ortiz do Flamengo. O Léo Ortiz, que também tem sido muito visado na bola aérea e realmente nesse quesito ele vem muito bem. Apesar de nessa rodada o SG do Flamengo ser muito complicado, considero que não é loucura pensar nessa hipótese, já que o Flamengo é um time que tem um elenco muito superior ao do Mirassol e pode fazer um jogo perfeito defensivamente e sair sem sofrer gols. Além disso, como já disse, o Léo Ortiz é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar, pois além de desarmar bastante, é um zagueiro que participa muito da bola aérea ofensiva. Nossa quarta e última opção, vamos estar falando de Vidalba do Cruzeiro. O Vidalba, que também é outro zagueiro muito bom na bola aérea ofensiva, é um zagueiro que costuma finalizar bastante. Nesse campeonato já tem várias bolas na trave e é considerado um perigo na bola aérea alçada na área. Nessa rodada, o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Santos, que é um time muito inferior ao seu, e com isso o Vidalba pode passar esse jogo sem sofrer gols. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro indicado, vamos estar falando de Vilhaçante do Grêmio. O Vilhaçante, que é um jogador muito bom de média básica, e nessa rodada vai enfrentar o Sport, que é o lanterna do campeonato, e ainda não venceu nessa temporada. O Sport geralmente tem muitas dificuldades ofensivas e o que gera muitas perdas de bolas. Sendo assim, aumenta o potencial de desarmes do Vilhaçante. E o nosso segundo meio-campo, vamos estar falando de Maurício do Palmeiras. O Maurício, que considero uma outra ótima opção, nessa rodada vai jogar em casa contra o Ceará. É um jogador que geralmente finaliza muito bem e também tem uma ótima média básica. O Maurício é um jogador que vive um ótimo momento e como o Palmeiras é um time muito superior ao Ceará, deve vencer essa partida e quem sabe o Maurício pode até participar de gols. E o nosso terceiro indicado do meio campo, vamos estar falando de Arrascaeta do Flamengo. O Arrascaeta, que é o tipo de jogador que pode decidir a partida com apenas uma bola.
Nessa temporada, o Arrascaeta vem participando muito do ataque. Já tem vários gols e também várias assistências. Nessa rodada, o Arrascaeta vai ter um jogo muito aberto contra o Mirassol, que é um time que não só se defende no campeonato. Com isso, o Arrascaeta tem potencial de participar de gols e, com isso, fazer uma ótima pontuação. Nossa quarta e última indicação do meio de campo, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Matheus, que é um jogador muito difícil de ficar de fora dessa rodada, pois é um jogador que participa muito do momento ofensivo do seu time. Nesse campeonato já tem várias participações em gols e jogando dentro de casa contra o Santos, mais uma vez tem potencial de imitada. Chegando agora no ataque, nosso primeiro atacante, vou estar indicando o Vitor Roque, do Palmeiras. O Tigrinho, que como é conhecido pela torcida, é a principal referência de ataque do Palmeiras e nessa rodada, jogando em casa contra o Ceará, mais uma vez tem potencial para participar de gols. O Palmeiras, que nessa rodada é muito favorito contra o Ceará, por ter um elenco muito superior e também por jogar em casa. Sendo assim, o Vitor Roque pode se aproveitar e imitar na rodada 19. Nosso segundo indicado, vou estar falando de Bright White, do Grêmio. O Bright White, que nas últimas rodadas vem melhorando seu desempenho, e nessa rodada vai enfrentar o lanterna do campeonato, e jogando em casa, tem grande potencial para fazer uma excelente pontuação. Falando em potencial, quem atravessa uma excelente fase é Luciano, do São Paulo. O Luciano, que com a chegada de Crespo no período pós-Copa do Mundo, vem colecionando mitadas no Brasileirão. E nessa rodada, jogando em casa contra o Vitória, mais uma vez considero que o Luciano é uma ótima opção. Falando em ótima opção, não podemos esquecer do artilheiro do campeonato. Mais uma vez, vamos indicar Caio Jorge, do Cruzeiro. Caio Jorge, que como já disse, é o artilheiro do campeonato, mas além disso, ele não se limita só aos gols. O Caio Jorge é um jogador muito atuante, que participa também com assistências. Nessa rodada, o Caio Jorge vai enfrentar o Santos, que é um time que tem um elenco muito inferior ao Cruzeiro, e com isso, o Caio Jorge tem grande potencial para vencer a partida e, quem sabe, participar de gols. E mais uma vez nos entregar uma mitada na rodada 19 do Cartola. Chegando agora aos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, que é um dos melhores treinadores do campeonato, e nessa rodada vai enfrentar o Santos, e considero que o seu time, o Cruzeiro, tem um elenco muito superior, e nessa rodada deve vencer a sua partida. E o nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira, que é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, e com isso conhece o seu elenco com a palma da sua mão. Sendo assim, tem grande capacidade de mudar as partidas e jogando em casa nessa rodada contra o Ceará, considero que o Palmeiras é muito favorito e que deve vencer o seu jogo. E o nosso terceiro treinador, vou estar indicando o Hernan Crespo, do São Paulo. O Crespo, que depois que chegou ao tricolor paulista, deu um novo padrão de jogo ao seu time. Potencializou vários jogadores e jogando nessa rodada dentro de casa, considero o São Paulo muito favorito contra o Vitória. Sendo assim, considero que o Crespo é uma grande opção para a rodada 19 do Cartola. Nossa quarta e última opção de treinador, vamos estar indicando o Felipe Luiz, do Flamengo. O Felipe Luiz, que nessa rodada tem um jogo complicado contra o Mirassol, porém o Flamengo é muito mais time, e nessa rodada, jogando em casa com apoio da torcida, considero que o Flamengo é favorito para essa partida. Sendo assim, o Felipe Luiz se apresenta como excelente opção da rodada 19 do Cartola. Passados os jogos e também as melhores opções para a rodada 19, vamos estar escalando nosso time na terça-feira aqui no YouTube. E o nosso time final sai no sábado no story do nosso Instagram. A nossa página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like
e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.